Olá, alunos da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira. Meu nome é Ronaldo de Alves, sou professor de língua portuguesa. E hoje nós veremos o assunto que está nos conteúdos do segundo semestre, ok? Então, oitavo e nono ano, vamos nos ligar aí nesse assunto de vozes verbais. Então, as vozes verbais é uma questão de concordância. Ela está atrelada a sujeito e predicado, então nós veremos aí a análise sintática, também envolve também a morfologia dentro desse assunto aí. Então, se refere a verbo, né? Vozes verbais. Então, são relações estabelecidas entre os verbos e os sujeitos. Então, existe a voz ativa, a passiva, analítica e sintética. A voz analítica aí e a sintética, e existe também a voz recíproca. Então, nós veremos aí alguns exemplos. Vamos lá. Mariana beijou Carlos. Então, Mariana é o sujeito agente, né? Isso aí é uma voz ativa. Ela fez a ação de beijar Carlos. Então, quando eu faço para a voz passiva, Carlos foi beijado por Mariana. Então, o sujeito paciente. Não é isso? Então, Mariana, ela passa a ser digamos assim, um predicado. Ó. Carlos é o sujeito que foi beijado por Mariana. Na voz passiva, ela passa a ser predicado. A gente pode explicar assim, é como se fosse uma cruzinha. A voz ativa para a voz passiva, ok? A transformação. Então, Mariana beijou Carlos, sujeito é agente. Carlos foi o que sofreu, né? Essa ação. Carlos foi beijado por Mariana. Então, não deixa de dizer que Mariana foi quem beijou Carlos, não é isso? Então, foi beijado, aí me dá uma locução verbal, que é uma característica que nós veremos muito aí nas vozes verbais. Mariana e Carlos beijaram-se. Então, essa ideia de reciprocidade. Observem aí que Mariana e Carlos eles fizeram o ato de beijar. Né? Então, sujeito, agente e paciente. Então, o sujeito ele sofre e recebe a ação. Ok? Faz e recebe. Então, a voz ativa. O sujeito pratica a ação. Ele alugou a casa de praia. Então, ele alugou. Então, observe que existe a concordância. Eu não posso dizer ele alugaram a casa de praia. Então, tem que ter a concordância aí de verbal, ok? Ele alugou a casa de praia. A mãe chamou os filhos para irem embora e eu li o livro. Então, todos os verbos são transitivos direto, uma exigência das vozes verbais, né? Que se eu não tiver um verbo transitivo, se for um verbo transitivo indireto ou um verbo intransitivo, não tem como haver a voz passiva. Isso aí à frente nós veremos. Então, aí observe a voz ativa. Ele alugou a casa de praia. A mãe chamou os filhos para irem embora. Eu li o livro. Então, aquela questão de sujeito e predicado. Quem leu o livro? Eu, é o sujeito. Quem chamou os filhos para irem embora? A mãe. Então, quem alugou a casa de praia? Ele. Então, observe que a gente está revisando também sujeito e predicado, né? Assunto que foi abordado nas aulas passadas. Então, observe como vem diversos assuntos que estão envolvidos nas vozes verbais. Voz passiva. O sujeito pratica a ação. Elas podem ser analítica e sintética. Então, aí existem algumas regrinhas aí. Vamos para a analítica. A voz passiva analítica é o verbo ser, estar, ficar, mais um verbo no particípio. Então, logo, ela vai ser uma locução verbal. Ok, gente? O que é locução verbal, professor? É a junção de dois verbos, um verbo principal com um verbo auxiliar, que me dá uma única ação. A casa de praia foi alugada por ele. Então, observe que foi alugada, né? Foi alugada, alugado está com o verbo no particípio, as vozes nominais que são particípio, gerúndio e infinitivo. Né? Eu vou colocar só aqui palavras no quadro para a gente tirar essa dúvida de particípio, gerúndio e infinitivo, para vocês verem as diferenciações. Então, os verbos terminados no infinitivo, eles terminam com R. As terminações são com R. No gerúndio, eles terminam com NDA. Então, beijando. Observe que eu tenho um NDO. E no particípio, beijado. Então, observe que aí eu tenho alugado. A casa de praia foi alugada.
Então, a terminação é da, o verbo é no particípio. Então, isso é uma regrinha de voz passiva analítica, ok? Então, ser, estar, ficar, mais verbo no particípio. Então, a casa de praia foi alugada por ele. O filme foi visto por todos os alunos da escola. Então, aí observe que eu tenho duas frases, todas as duas estão com o verbo ser, estar ou ficar e o verbo no particípio. Então, essa é a principal regra de voz passiva analítica. Voz passiva sintética. Verbo na terceira pessoa, mais o singular, o plural e a partícula passivadora se. Então, vamos lá. Alugou-se a casa de praia. Então, se eu tirar o se, então, ele alugou a casa de praia. Então, é um verbo na terceira pessoa. Né? Ele alugou. Então, o sujeito está aí implícito. Alugou-se a casa de praia. Leram-se as obras de Machado de Assis. Fez-se a receita de pudim de pão. Então, a voz passiva sintética tem essa diferenciação. Ela não tem uma locução verbal. Né? O sujeito aí está, ou ele está oculto, ele está indeterminado. Okay? Então, alugou-se a casa de praia. Leram-se as obras de Machado de Assis e fez-se a receita de pudim de pão. Na maioria das vezes, o sujeito indeterminado. Né? Isso por conta da partícula passivadora se, que me dá, né, a regra de ser um sujeito indeterminado. Okay? Então, difere da passiva analítica. Passiva analítica tem uma locução verbal e a voz passiva sintética ela tem um verbo na terceira pessoa, mas a partícula passivadora se. Okay? Voz reflexiva. Então, o sujeito pratica e recebe a ação. Né? Como a gente falou, Mariana e Carlos beijaram-se. Me cortei com a faca. Então, isso é um exemplo que eu me cortei com a faca. Então, eu pratiquei e recebi essa ação. Alugo-me para o dia dos namorados. Observe aí que ele se aluga para os dias dos namorados. Então, alugo-me. Eu me alugo para o dia dos namorados. Feri-me com um prego. Né? Então, a ação de se ferir com um prego. Meu vizinho se suicidou. Então, suicídio é o quê? A própria morte. A pessoa provoca a própria morte. Então, o sujeito pratica e recebe a ação na voz reflexiva. Veremos um pouquinho da recíproca. Vai. A voz reflexiva recíproca é a voz do verbo que indica reciprocidade. Né? Já está dizendo a voz recíproca. Os jogadores se insultaram durante a partida. Ah, professor, os jogadores. Então, eu estou falando de podia ser 10, 15 ou 20 jogadores. Eles se insultaram. Então, isso refere-se a várias pessoas. Então, há um ato de reciprocidade aí. O casal beijou-se. Então, o casal fez a ação de beijar. Né? Aqueles dois se amam. Então, aquele casal, eles se amam. Nos agredimos durante a partilha de bens. Então, a questão do eu ou tu, eu ou nós nos agredirmos durante essa partilha. Então, dá uma ideia de sempre ter um sujeito a mais nessa ação. A reciprocidade é isso. No confronto, os inimigos esfaquearam-se. Né? Então, observem aí que essa ação é reciprocamente feita. Né? Isso na voz reflexiva recíproca é isso. Então, isso aparece muito em provas, essa voz reflexiva recíproca aí, para o candidato ou o aluno, ele se perder um pouquinho aí. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção. Alguns exemplos. Joana vende frutas. Observem que aquilo que eu falei. Só pode transformar para a voz passiva se o verbo for transitivo direto. Observe que Joana vende frutas. Quem vende, vende alguma coisa. Né? Frutas são vendidas por Joana. Aí a voz passiva analítica. São vendidas. Eu tenho uma locução verbal. Né? Aquilo que vem na regra da voz passiva analítica. Frutas são vendidas por Joana. Então eu passei a voz ativa para a voz passiva analítica. Okay? Joana vende frutas, voz ativa. Frutas são vendidas por Joana, voz passiva. Então, verbo transitivo direto, né, na primeira, voz ativa. Para transcrever para a voz passiva, eu tenho que ter o verbo no particípio. Eu tenho que ter uma locução verbal. Okay? Então, frutas são vendidas por Joana. Vendem-se frutas. Então, a voz passiva sintética. Okay? Ele vende frutas. Então, vende-se fruta, se fosse, né? Não teria esse M. Mas se frutas, então vendem-se frutas. É preciso concordar, o plural. Então, o sujeito ele é paciente, voz passiva sintética. Aquela que está, sujeito indeterminado, com a partícula passivadora se. Então, característica também da voz passiva sintética. Né? Regra da voz passiva sintética. Então, aqui, identifica as vozes verbais nas orações abaixo.
As crianças pintaram toda a parede com canetinha. Observe que eu tenho uma voz ativa aí. As crianças pintaram toda a parede, então eles fizeram o ato de pintar toda a parede. Toda a sala foi renovada. Ó, esse final aí me dá o quê? Uma locução verbal. Logo eu tenho uma voz passiva analítica, ok? Usou-se 3 tons diferentes na sala. Usou-se 3 tons. Voz reflexiva, ok? Pintam como ninguém. Então, eles pintam como ninguém. Observe que ele está aí oculto. Isto foi feito por eles. Ó, foi feito aí uma locução verbal. Então, voz passiva analítica, ok? Terminou. Então, gente, eu agradeço mais uma vez o 8º e 9º ano, ok? Então, eu estudo esse assunto, porque esse assunto está próximo à avaliação do 2º semestre. E nós veremos mais slides com exercícios e revisando cada vez mais essas vozes verbais, que não é um assunto tão fácil assim, ok? Mas não se preocupe que a gente vai voltar e fazer exercícios e exemplos. Então, um forte abraço a todos e até breve.